Doutor Rodolfo, comandante, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que várias pessoas já se depararam com isso, e eu acho que nem chegou a ser citado aqui, porque ele já não existe mais. Mas lá no conflito, no começo do conflito, o Oryx, ele apresentava imagens, né, de carros de combate totalmente destruídos. Algumas cenas, elas foram questionadas por alguns seguidores do próprio Oryx. Para quem não se lembra, o Oryx, ele divulgava, inclusive em algumas situações ele até apresentava como uma forma de credibilidade a posição GPS dos veículos destruídos e tudo mais, para poder dar uma certa credibilidade. Mas começou a parecer um pouco fantasioso, porque algumas das imagens, elas eram nitidamente alteradas por sistemas digitais, e outras ainda mostravam, por exemplo, o mesmo veículo atingido, destruído, que era possível reconhecê-lo em 3, 4 posições de fotos diferentes. Esse próprio site, ele saiu do ar, e ele teve um impacto muito grande no começo. Para quem se lembra, eu ouvi muita informação errada, imagens de jogos, como por exemplo o Arma 3, que é um jogo tcheco extremamente, com um gráfico extremamente desenvolvido, mas que é possível você identificar que se trata de um jogo de videogame, né? Especialmente nas imagens de visão noturna, com as explosões de fragmentos de munições e tudo mais. E o pessoal acreditou muito que havia uma desgraça total ocorrendo no campo. O Oryx, ele saiu do ar, que os seus próprios organizadores, vamos dizer assim, acho que ficou tão feia a situação que eles acabaram tirando do ar. E agora parece que as coisas estão caminhando de novo para esse mesmo sentido, só que não com o Oryx, como outras coisas. Você poderia comentar essa situação que aconteceu com esse site especificamente? E essa, na verdade, era uma organização, né? Não era bem um site, era uma organização que tentava validar a questão do conflito. O Oryx, ele tinha patrocínios de vários serviços ligados ao Ocidente para gerar desinformação. Ele tentava gerar uma credibilidade e se tornou a principal fonte da mídia ocidental mainstream através das formas mais burlescas. Porque ele captava, ele abria qualquer informação para qualquer um pegar uma foto de um tanque destruído, indicar uma geolocalização que ninguém vai conferir se é verdadeiro ou não, e fotos, às vezes, do mesmo blindado eram colocadas como blindados ou tanques diferentes, com geolocalizações distintas. Então ele não fazia filtro nenhum, checagem nenhuma, ele foi denunciado como uma fraude, aí ele sumiu. Então o Oryx era absurdamente uma manipulação grosseira, mas que gerou muito fanatismo, muita histeria, e o que é mais patético, a mídia ocidental mainstream por 2 anos usou como fonte principal. Teve forças militares, altos comandos militares usando o Oryx como fonte, gente. Que vergonha isso. Então, assim, é algo deprimente, é algo vexatório. Teve, assim, think tanks que decaíram por completo em credibilidade. O Centro Internacional de Estudos Estratégicos britânico fez cada análise horrorosa na guerra da Ucrânia. Era um think tank que eu lia bastante, muito decadente, muito decadente, servindo aos interesses informativos dos serviços de segurança e de inteligência do Reino Unido. O RUSI também, o RUSI tem uma certa credibilidade ainda, mas até o RUSI decaiu. O Royal United Institute do Reino Unido. Então, assim, é muito triste, porque eram think tanks bons, com credibilidade, etc. Estávamos conversando na nossa live da Guerra Cognitiva que nos anos 70, 80 e nos anos 60, 70, 80, esses think tanks, eles não menosprezavam e ridicularizavam nada referente à União Soviética. Pelo contrário, às vezes eles até superlativizavam. Eu lembro de uma análise nos anos 80 que eu li do sistema SA-6 Gunfield, bateria antiaérea, que teve o primeiro sistema de retrofoguete, eles louvando, dizendo que foi ali que se inaugurou o sistema de retrofoguete para as baterias antiaéreas, através da tecnologia soviética. As análises deles, dos primeiros manpads soviéticos, como o SA-7 Grail. Então, assim, que deu origem ao SA-18, por aí vai. Isso aí são os codinomes da OTAN, né?
Então, assim, os sovietólogos, os analistas militares soviéticos não faziam esses rebaixamentos, essas análises esdrúxulas, patéticas, como nós estamos vendo agora na guerra na Ucrânia. Análises vexatórias mesmo, que descredibilizam esses think tanks. Não havia isso. Esses think tanks faziam análises muito sérias, muito rigorosas, muito metódicas. E, poxa, você não tinha internet naquela época. Era espionagem mesmo, com infiltração, com compra de informações, e que faziam relatórios, assim, trabalhos muito bem feitos. Eu lembro de uma matéria, um artigo analítico da comparação do Yakovlev 38 com o Sir Harrier. Em nenhum momento rebaixaram o Yakovlev 38, que era SVTOL, nos cruzadores da classe Kirov, que eram, né, o equivalente ao Harrier britânico. Basicamente tinha só menor alcance. Eu lembro de um artigo muito técnico que eu li, isso já tem muitos anos. Então, assim, as análises dos anos 60, 70 e 80 dos think tanks ocidentais eram outras. Você vê como houve decadência até dos analistas, é impressionante. Bom, o cara que era um excelente analista militar russo, Michael Kaufman, acho que para ele não ficar desempregado, ele decaiu absurdamente. Fazia análises excelentes. O Michael Kaufman fez análise da intervenção militar russa na Síria fenomenal. Na guerra da Ucrânia, uma decadência plena. Embora ele ainda tenha feito boas análises. Por exemplo, no nosso livro, nós fizemos um fundamento crítico sobre o fato de, depois da reforma militar neoliberal da Rússia de 2008, que reestruturou todo o exército como grupo tático de batalhão, o Michael Kaufman fez uma excelente análise do problema disso para uma guerra de conquista de área e de controle de terreno, porque o grupo tático de batalhão ele era cerca de 3 vezes menor que o efetivo de qualquer brigada norte-americana. E você fazer um esforço de guerra dessa forma, com um grupo tático de batalhão de 200 a 600 homens, ainda que mantendo superioridade de fogo e flexibilidade tática, é insustentável. Ele fez uma excelente análise, mas decaiu demais o Michael Kaufman. O Rob Lee faz até hoje ainda boas análises, mas as análises dele são boas para fazer fundamentos críticos de alguns problemas militares russos. Ele não faz dos da Ucrânia e do Ocidente. Rob Lee. Ele é bom também, Rob Lee. Eram os dois melhores que eu conheço. Até eles decaíram, talvez para não ficarem desempregados, né? Acho que o Farinazzo ele pode dar uma opinião boa sobre isso.